Nesta série Família e Escola, o tema que trago hoje aqui é bullying, de vítima a agressor. Muitos são os estudos que vêm apontando para esta noção de que o sujeito que lá no passado, na escola que ele estudou, foi vítima de bullying e a escola permitiu que este bullying continuasse acontecendo e não interviu para que houvesse uma resolutibilidade sobre essa demanda, quando esta criança que vive um longo período naquela escola torna-se jovem ou até chega a sair da escola, depois ela vai dar uma resposta como agressor. Então, de vítima, ela passa a ser agressor. O Instituto Sou da Paz, em novembro de 1922, fez um levantamento dos quadros de jovens que entravam na escola para cometer crime com professores, com alunos, e identificou que grande parte, ou a maioria dos casos dos jovens, tinham sido vítimas de bullying na escola ou de alguma situação que criou uma desavença pessoal e mexeu na autoestima do sujeito e que depois vai arquitetar toda uma trama para que haja uma resposta sobre aquilo que ele não conseguiu expressar na época e quando ele também não teve voz de proteção sobre ele, volta com tudo para a própria escola. Então essa é uma demanda que eu coloco aqui, que bullying de vítima a agressor revela que a escola, de fato, não pode deixar passar essa demanda de bullying e tem que ter uma intolerância sobre a questão do bullying. Então, bullying zero na escola, porque isto vai gerar lá na frente um elemento que pode ser uma ameaça para a própria escola. Infelizmente, quando a gente fala desta questão, muitos vão dizer: ah, isso é frescura. Na minha época, um xingava o outro, um atacava o outro e nada tinha problema. Agora é tudo muito cheio de mimimi, né? Não é verdade. Quantos são os traumas que cada um de nós carregamos por demandas ou por situações que vivenciamos na escola e que não foi trabalhado? Eu mesmo era magro, tinha pelo de grilo, e quantas vezes eu era atacado de bullying e que isso ia deixando uma marca na minha forma de pensar e de existir, até chegando ao ponto de achar que eu não era capaz de estudar. Até professor falava: ah, o que esse magricela vai conseguir aprender? Que eu era muito ruim em português, né? Era bom em matemática, mas tinha uma dificuldade porque eu tinha uma dislexia que não era identificada. A incompetência técnica da educação de antes e de hoje, que continua, não consegue identificar essas lacunas de processo de aprendizado. Então eu lembro que eu era frequentemente atacado até por professores. E demorou para eu elaborar essa demanda, sair desta neurose que me levava a baixa autoestima no campo educacional. Então, não é simples assim achar que quem é vítima de bullying não vai ter alguma consequência na vida adulta. Ainda bem que essa demanda surgiu, ressurgiu, e existe já leis que garantem o bullying como crime. E é criminalizado aqueles que não cuidam, a escola que não protege e também os familiares de jovens ou de crianças que são vitimizadores. Porém, quem é vítima acaba fazendo lá na adolescência ou na juventude uma resposta de ataque. É o que a gente está vendo nas amostragens aí dos casos que têm acontecido em escolas, das ameaças. Não é só pelo bullying que o sujeito vítima pode se tornar agressor, mas todas as formas têm um certo ataque de bullying, que é pegar o ponto fraco do sujeito. Porém, as formas de vitimizar o sujeito é por bullying, que é essa coisa do controle emocional do outro e da tortura que alguém faz para uma criança na escola, tortura emocional, de controle emocional, de sedução mesmo, por racismo, e nós temos uma demanda de quase 60% de crianças pretas, pardas na escola, mas com referencial educacional de branco, eurocêntrico, né? Por diferenças econômicas, que é gritante.
nas escolas estaduais, públicas, municipais, a gente vê que muitas famílias de classe média estão indo para a escola estadual ou pública por falta de recursos de pagar uma particular, e aí cai numa diferença enorme, né? Uma inadequação de espaço, né? Quando a classe média ela entra na escola estadual ou municipal e acho que é dona da cocada ali, né? E faz um processo de ataque ao racismo e ao mesmo tempo de diferenças econômicas. Por limite de aprendizado, pessoas que passaram, ou jovens e crianças que tiveram problema de aprendizado e a escola não se adaptava, não fazia a demanda de inclusão real, excluindo aquele sujeito do espectro escolar. A não acolhida do professor, dos professores em relação à demanda socioeconômica cultural daquela realidade que está inserida, até porque muitos professores não vivem na comunidade ou próximo da comunidade que dão aula, que trabalham na escola, geralmente são de outros bairros, às vezes até de outras cidades. Também total perda de vínculo da família com a escola. Então, uma família que percebe que seu filho está sendo vítima de bullying tem que intervir, tem que ir lá responsabilizar assim o corpo técnico para que se tome uma atitude. Quando a família esquece disso, ela não vai ter voz, ela não vai ser protagonista da mudança desse comportamento. Também punições injustas, aquela coisa do professor ver um grupinho de aluno ali fazendo uma brincadeira, fazendo uma rebeldia, entre aspas, e aí pune todo mundo sem fazer uma percepção justa de quem foi o provocador daquela situação. Aí todo mundo paga o pato por um. Então isso também vai ficando marcado, vai vitimizando o sujeito. Baixa expectativa de vida que faz com que a escola vira inimiga, tanto daquilo que ela tenta oferecer ao aluno e o aluno não consegue acompanhar, de um conteúdo que está fora da realidade, e ao mesmo tempo também o distanciamento do corpo técnico dos professores. Muitas vezes os alunos pensam que os professores são ricos, porque ganham bem, entre aspas, lógico, para quem não está ganhando nada, ou que a família tem sofrimento econômico, o salário do professor passa a ser visto como se eles fossem ricos, né? Alguns pátios de escola pública, estadual, municipal, a gente vê que os professores chegam de carro e as crianças não têm nem o que comer em casa, muitas vezes. Então, esse distanciamento da realidade que a escola oferece em termos de conteúdo, que é exagerado, não é adaptado à realidade, e ao mesmo tempo essa diferença social também do corpo técnico, dos professores. Isso tudo faz com que o aluno ele não consiga se interagir naquele ambiente escolar. E aí os professores também ficam distantes dessa realidade e desta acolhida do aluno. E vai causando também uma perda de vínculo afetivo. A criança não tem uma referência de que ela pode contar com os professores para acolher a sua dor. Então, tendo este referencial que de vítima a agressor, e muitos casos de agressão que estamos assistindo em outros países, principalmente nos Estados Unidos, e que agora começa a resvalar aqui no Brasil, associado com todas as questões também que a gente tem visto desses ataques, de agressões, das pessoas começar a acreditar em arma, nessa coisa da proteção, da resposta conforme ela melhor convém para ela e assim por diante. Todo esse clima também de desqualificar a ciência e aí desqualificar também o espaço educacional, a escola como espaço de referência importante na comunidade, tudo isso faz com que é necessário a escola criar projeto, primeiro, para coibir o bullying. Bullying zero, gente. Se a escola onde os seus filhos estudam, a escola onde você frequenta, a escola onde a sua família coloca todas as cartadas para que o seu filho possa ser alguém no futuro pela educação, não tiver um projeto de proteção às crianças, de tentar eliminar todos os elementos que vitimizam essa criança, para que ela depois não venha a sofrer de baixa autoestima educacional e ter uma descrença no Estado, uma descrença sobre a questão do equipamento escolar e, quem sabe, até gerar agressão sobre esse equipamento escolar, se a escola não fizer isso desde as primeiras séries, espaço de diálogo, de relações de conflito, encontros para discutir essa temática e penalizar aqueles que realmente são comprovadamente vitimizadores, que são agressores, aí a escola está realmente construindo um ambiente que é como se estivesse criando uma cobra.
né? Então aquele sujeito pode estar sendo alimentado a partir de ser vítima a virar um agressor feroz. Então, nesse sentido que não existe outro caminho se não for pensar numa escola que inclua as pessoas, que trabalhe as diferenças e que acolha afetivamente a todos e a todas, no sentido de fazer com que o bullying seja eliminado do ambiente escolar. Então, nesse tema de hoje, dando sequência à nossa série de família e escola, é importante as famílias ficarem atentas a isso e exigir da escola esses projetos de intervenção. E aí, se a escola não está demandando a família para estar dentro da escola com projetos de formação, de debate, de interatividade, é sinal que a escola está distante da realidade das famílias. Segue aqui então esse conteúdo e a gente vai se vendo nos próximos conteúdos, dando sequência a essa temática de família e escola. Abraço para você e muito obrigado pela sua atenção.